Olá, vamos para mais uma aula. Essa aula será sobre a resolução de exercícios de análise combinatória, exercícios que caíram no Enem e na prova da SPSEC. Tem 5 exercícios de cada concurso. Vamos lá para o primeiro exercício. Vou fazer a leitura aqui, vocês devem ter visto na tela aí. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla deve ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Bom, vamos lá então. Você tem 8 amigos. Vamos dar nome a esses amigos. Vamos chamar de amigos. A, B, C, D, E, F, G e H. 2 deles são canhotos. Eu não sei quem são os canhotos. Então eu vou falar que os canhotos são G e H. G e H são os canhotos. Não posso ter uma dupla formada por G e H. Então o que eu faço? Eu vou ver quantas duplas eu consigo formar com duplas com o G. Separo ele. Duplas com G. Se você vai formar duplas com G, se o G já é um que está escolhido, tem quantas possibilidades para você escolher o outro amigo para formar dupla com ele? Bom, o H não pode, que é canhoto. Ou seja, para formar dupla com G você tem 6 possibilidades. Então você tem 6 possibilidades. Então existem 6 duplas que podem ser formadas com o canhoto G. E quantas duplas podem ser formadas com o canhoto H? Ele também pode ser formado com qualquer uma dessas 6, mas espera lá, um desses já está formando dupla com o G. Então sobraram quantos para formar dupla com o H? 5 possibilidades de formar dupla com o H. Então eu tenho na realidade aqui 6 possibilidades de duplas com o G e 5 possibilidades de escolha para formar com H. Então eu consigo formar 30 duplas possíveis com os canhotos. Bom, então eu já formei dupla com o canhoto G e com o canhoto H. Se eu já formei dupla, esses 2 já estão na dupla e mais 2 aqui, qualquer outros 2 também já foram selecionados para a dupla. Vamos supor D e E. Só uma suposição, pode ser qualquer um dos 6, mas 2 deles foram. Sobraram quantos? Sobraram 4. Sobraram 4 amigos para formar 2 duplas. Como não tem restrição, se pode fazer lá. Combinação de 4 amigos, que eu vou escolher 2. Certo? Então essa combinação de 4 amigos que eu vou escolher 2, combinação de 4 é 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2, 2 fatorial, a mesma forma do número binomial. Resolvendo isso daqui, vai me dar 6 maneiras possíveis. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Quando eu escolhi essas 6 maneiras possíveis, imagina que você tem aqui ficado com A e o B na primeira escolha. Sobrou quem? C e F. Aí formou essa dupla. Só que se aqui na primeira eu tivesse pegado C e F, que é uma possibilidade de pegar, sobraria quem?
A e B. Ou seja, essa contagem aqui, ela está o quê? Duplicada. Então, nós temos que pegar o quê? Total de duplas na realidade é os 6 dividido por 2, ó, que vai dar 3 possibilidades com os outros 4 para formar duplas. Se existem 3 possibilidades aqui, 30 possibilidades aqui, o total de duplas para eles fazerem os jogos de vôlei de areia com os 8 amigos seriam 30 vezes 3, 90 possibilidades de formar 4 duplas. As alternativas seria a alternativa C, de coração. Vejam essa questãozinha aí da SPSEX. Um gerente de hotel, após fazer alguns cálculos, chegou à conclusão de que, para atingir a meta de economia de energia elétrica, bastava apagar 2 lâmpadas de um corredor com 8 lâmpadas alinhadas. Bom, então você tem um corredor que você tem 8 lâmpadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lâmpadas alinhadas. Você deve apagar 2. Ele falou assim: para manter um mínimo de claridade ao longo do corredor, o gerente determinou que 2 lâmpadas adjacentes não poderiam ficar apagadas ao mesmo tempo. O que seria isso? Adjacentes uma do lado da outra. Então essas 2 não podem, essas 2 não podem, essas 2 não podem, e assim sucessivamente. E as 2 lâmpadas das extremidades deveriam permanecer acesas. Então essa daqui é acesa e essa daqui é acesa. Então essas 2 estão acesas, não entram na nossa conta. Eu sei que elas estão acesas. Sendo assim, o número de maneiras que esse gerente pode apagar 2 lâmpadas é... Bom, aí ele tem 6 lâmpadas para apagar 2, ó. Só que ele não pode apagar 2 adjacentes. Bom, se fosse para escolher 2 lâmpadas dentre 6, se eu escolhesse apagar essa e apagar essa daqui, ou apagar essa e apagar essa daqui, importa a ordem que eu apague as lâmpadas? Seriam as mesmas 2? Seria. Então basta escolher 2, fazer uma combinação de 6 lâmpadas, que eu vou escolher 2 para serem apagadas. Isso vai me dar o quê? 6 fatorial sobre 2 fatorial, 6 tirar 2, 4 fatorial. Combinação de 6 lâmpadas que eu vou apagar 2 é igual a 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, parei nele porque tem um 4 fatorial embaixo, 2 fatorial é 2 vezes 1, 4 fatorial, tiro 4 com 4, 2 com 6, 3, 3 e 5, 15. Então, para apagar 2 lâmpadas, eu tenho 15 maneiras possíveis. Dentre as 6, eu tenho 15 maneiras de deixar 2 apagadas. Só que dessas 15, ele não quer 2 adjacentes juntas. Quantas maneiras é possível você deixar 2 adjacentes apagadas juntas? Você pode escolher assim, ó. Essas 2 não podem estar apagadas. Então, eu tenho uma que eu tenho que tirar fora. Essas 2 não podem estar apagadas. Então é mais uma maneira. Essas 2 juntas aqui não podem estar apagadas. Mais uma maneira. Essas 2 aqui não podem estar apagadas. Mais uma maneira.
E essas duas aqui não podem estar apagadas. Mais uma maneira. Ou seja, duas juntas, nós temos um total de 5 maneiras em que aparecem duas juntas. Se o total é 15, portanto, ele possui um total de 15 tira 5, 10 maneiras possíveis. Beleza? Exercício bacana, ó. Bem interessante, que caiu na SPSEX. Continuando a resolução dos exercícios sobre combinatória, veja esse exercício. Considere que um professor de arqueologia tem obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. Então, museus nacionais: MASP, MAN, Ipiranga e Imperial. Museus internacionais: Louvre, Prado, British Metropolitan. De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 5 museus para visitar? Então ele vai escolher 5 museus. 5. Desses 5, 3 nacionais e 2 internacionais. O importante é que ele vai fazer a visita. Não importa a ordem que ele vai fazer essa visita, mas ele vai escolher 3 dentre quantos nacionais? Nacionais nós temos 4. Nacionais nós temos 4 museus. Ele vai escolher 3. Importa se ele escolher MASP, Ipiranga e Imperial ou Ipiranga, Imperial e MASP? Não, vai ser a mesma. Portanto, é combinação. Uma combinação de 4 museus, onde ele tem a possibilidade de escolher 3. Quantas combinações possíveis eu tenho aqui? 4 fatorial sobre 3 fatorial, 4 menos 3, 1 fatorial. O 4 desenvolve até chegar no maior embaixo. Dá 4 vezes 3 fatorial para 3 fatorial, 1 fatorial é 1. 3 fatorial com 3 fatorial simplifica. Então, para os museus nacionais, ele tem 4 opções possíveis de escolher 3 museus, 4 maneiras diferentes. Para os internacionais, ele tem 4 opções também, só que ele vai escolher apenas 2. Então, é uma combinação de 4 por 2. Ó. Pode ser escrita assim, lembra? Ou pode ser escrita assim, 4 por 2. Isso é o que? É o cálculo do binomial 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 tira 2, 2 fatorial. Portanto, nós temos aqui 4 vezes 3 vezes 2 no numerador, para no fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, repete outro 2 fatorial. 2 fatorial com 2 fatorial, 4 simplifica com 2 dá 2, sobrou 2 vezes 3, 6. Então ele tem o seguinte: 4 opções nacionais e 6 opções internacionais. Ele vai visitar os museus nacionais
e os museus internacionais. Portanto, o total de maneiras é o produto 4 vezes 6, dando um total de 24 possibilidades dele escolher visitar 3 museus nacionais e 2 museus internacionais. Das respostas aí seria gabarito, letra D, dado. Alternativa D. Beleza? Olha esse exercício que bacana. Uma família composta de 7 pessoas. 7 pessoas. Adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, que vocês estão vendo aí, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Contando as poltronas mostradas em branco, são 9 poltronas, como a gente pode ver aí. 4 de um lado, 5 do outro. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Então você tem aí, ó, um arranjo ou uma combinação. Primeiro você se pergunta isso. Se coloca na situação. Vocês estão em 7 pessoas. E vão embarcar num voo, comprar a passagem, e só tem 9 lugares possíveis. E você vai escolher lá a sua posição. Então, essas são as posições que você tem para escolher. 5, 6. São 7 pessoas que vai escolher os lugares. Essa primeira pessoa, se você tem 9 lugares, vamos imaginar com 4. Se eu coloco o João aqui, a Carmen aqui, o Pedro aqui e a Mariana aqui, é uma maneira dele sentar no voo. Mas se eu colocar a Carmen aqui, o João aqui, a Mariana aqui e o Pedro aqui, ficou diferente a postura deles na posição do avião? Ficou. Portanto, a ordem dos elementos importa. Se a ordem importa, eu tenho um arranjo. Então, eu poderia calcular pela fórmula do arranjo. Eu tenho um arranjo de 9 lugares, onde eu vou escolher. Eu tenho um arranjo de 9 lugares, onde eu vou escolher 7 deles para sentar. Arranjo de 9 por 7 é 9 fatorial sobre 9 menos 7 fatorial. Isso é igual a 9 fatorial sobre 2 fatorial. Não precisa fazer o cálculo, seria a alternativa A de arranjo, A de amor. Você tem essa possibilidade. Mas suponha que você não lembre da fórmula. Aí você vai pensar o quê? Você pensa lá nas 7 pessoas. A primeira pessoa, ela tem quantos lugares? Ela entrou no voo, ela tem quantos lugares para escolher o assento? Ela está lá comprando, ela tem 9 possibilidades. Ó. E a segunda pessoa? A primeira já ocupou um lugar. Para a segunda sobraram 8 possibilidades. E para a terceira sobraram 7, porque 2 assentos foram ocupados. Para a quarta sobraram 6. Para a quinta sobraram 5. Para a sexta sobraram 4. Para a sétima sobraram 3 assentos possíveis. Esse é o total de maneiras de se escolher os assentos para eles. Só que não tem essa resposta aí. Você faria o quê? Isso é como se fosse, parou aqui, se eu continuasse 2 vezes 1, dividido, para ficar a resposta correta, que era até aqui, por 2 vezes 1, é como se você multiplicasse por 1.
Isso em cima você tem o quê? Você tem 9 fatorial. E embaixo você tem 2 vezes 1, 2 fatorial. Essa seria a sua resposta, que é igual a essa daqui. Opa, igual a essa daqui. Dá para você fazer só imaginando a situação como ela acontece, sem fórmula. Tranquilo? Mais um exercício do Enem 2015. Vamos ver esse próximo exercício, que vocês devem ter feito a leitura aí. Ele fala que uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintadas de cor de preto a locomotiva, mais 12 vagões, de iguais formatos, tamanhos, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados a cor vermelha. Então, 4 vermelho. Vamos anotar isso. 3 na cor azul. 3 azul. 3 na cor verde e 2 na cor amarela. 3 na cor verde e 2 na cor amarela. Aí ele fala o seguinte: o trem é montado utilizando-se uma locomotiva de 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme a ilustração da figura que vocês viram aí. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões e a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dado por... Então, quantas quantidades de trens podem ser formados conforme eu vou montando os vagõezinhos aqui? Bom, primeiro que eu vou escolher dos 12, 4 para pintar de vermelho. Se eu vou pintar 4 de vermelho, não importa a ordem. Se eu pegar o 2, o 4, o 6 ou o 8, o 8, o 6, o 4 ou o 2, são os mesmos que são pintados de vermelho. Se não importa a ordem, eu vou fazer o quê? Uma combinação dentre os 12 vagões, onde eu vou escolher 4. A combinação pode ser escrita assim, como a gente viu, ou assim. As duas maneiras estão corretas. Aí eu peguei e pintei 4 deles. 1, 2, 3, 4. Pintei do que? De vermelho. Aí eu vou escolher agora 3 para pintar de azul. Mas 3 de quantos? De 8. Por quê? Porque 4 você já escolheu para pintar de vermelho. Então você vai fazer uma combinação dos 8 que sobraram. Você vai escolher 3 para pintar de azul. Então eu peguei esse de azul, azul e azul. Aí eu já escolhi 4 para vermelho, 3 para azul. Quero escolher 3 para verde. Me faltam 5. Dentre os 5, eu vou combinar que eu vou escolher 3 deles. Aí eu vou escolher 3 deles para pintar de verde, verde e verde. Sobraram 2, onde os 2 serão pintados de amarelo. Combinação de 2 por 2. Só que eu tenho que pintar 4 de vermelho, e 4 de azul, e 3 de azul, e 3 de verde, e 2 de amarelo. Ou seja, eu tenho que fazer o produto para descobrir o total. O total é combinação de 12 por 4, vezes combinação de 8 por 3, vezes combinação de 5 por 3, vezes combinação de 2 por 2. As alternativas aí nós teríamos como alternativa E de esperança. Alternativa aí.